Fala, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de vocês! Estou aqui hoje, eu, professora Patrícia, estou disfarçada. Nem sei de que, estou aqui usando um óculos escuro, curtindo um sol. Mentira, não tô curtindo o sol. Essa luz que vocês estão vendo me clarear é a lâmpada que está me iluminando. Ai, porque eu também estou trancada dentro de casa. Mas não tem problema. Vamos que vamos, porque nós temos atividade para fazer. Bora comigo? Corre na sua mochila, pega pra gente livro de geografia, lápis, borracha e não se esqueça do seu marcador. Cadê o meu? Caiu. Tá aqui o meu marcador. Vamos nessa? Bora fazer nossas atividades? Dá pausa aí, corre na sua mochila e pega o material pra gente. Se você acompanhou aí, embaixo aqui, escrita aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos aí algumas páginas de atividades para serem feitas. E essas páginas são as que nós vamos trabalhar na aula de hoje e, claro, voltar para a correção da aula de geografia, porque eu vou deixar algumas atividades para você fazer, beleza? Então, vamos lá. Abra o seu livro, por favor, aí, lá na página 151, onde nós vamos dar continuação às nossas atividades. Nós estamos aí no capítulo 2, migração, deslocando-se no espaço. Na aula passada, nós começamos a falar sobre esses processos migratórios, essa formação do território brasileiro ali, os povos se mudando, e o resultado foi ali essa mistura, essa diversificação de raça que existe no nosso país, e que o IBGE, ele trabalha junto com a população para poder fazer essa contabilidade, né, das pessoas, quantas crianças, a raça, de onde veio, e assim por diante. Beleza? A partir da página 151, nós vamos agora fazer a leitura, vamos fazer uma explicação, é uma parte mais de entendimento mesmo, de leitura, tá? Mas eu quero que você acompanhe comigo, porque eu quero que você marque aí os principais pontos, aqueles pontos mais importantes para poder facilitar o nosso entendimento, porque quando a gente voltar para a escola, a gente vem só passando um pente fino, pegando aquilo ali que vocês aprenderam, aquilo que vocês entenderam, e a gente poder também tirar algumas dúvidas. Pode ser? Beleza? Vamos nessa? Então vamos lá. Ai, tô muito style de óculos escuros hoje. Vamos lá. Diversidade étnica e migração. Então aí, olha, eu deixei para vocês falando sobre a imigração e sobre a emigração. Então nós vamos ver hoje qual que é essa diferença que existe sobre isso, tá ok? Página 151. Localizaram aí? Diversidade étnica e migração. A migração é o processo de deslocamento de um indivíduo ou de um grupo de pessoas de seu local de moradia original para outro lugar. Esse movimento ocorre geralmente em busca de melhores condições de vida. O que acontece? Muitas vezes as pessoas ali, elas vivem em um determinado lugar, aquele lugar já não fornece mais o que ela precisa para que os familiares, as pessoas que ali convivem com ela possam viver, e eles se mudam daquele lugar para outro em busca de melhores condições de vida, ok? Isso é migração. Só que dentro deste mesmo processo de migração, tem a imigração e a emigração. E aí nós temos dois quadros azuis que eles nos explicam mais detalhadamente sobre este processo. Imigração é a chegada de pessoas em um lugar. Assim, é um imigrante é quem chega em um lugar diferente da sua moradia original. Já a emigração é a saída das pessoas de determinado lugar. Logo, emigrante é aquele que sai do seu lugar de origem. Então, por exemplo, estou eu aqui na cidade de Betim, em Minas Gerais, no Brasil. Aqui estou eu. Decidi me mudar para outro lugar. Esse processo de chegada lá é o meu processo de imigração. Imigração. Lá naquele lugar, para aquelas pessoas lá, eu sou uma imigrante. Eu cheguei lá. E para aquelas pessoas daqui, eu saí daqui. Certo? Emigrar, sair. Imigrar, chegar. Pode fazer aí, embora já tá bem destacado porque ele tá no quadrinho azul, mas como a gente gosta de usar o nosso marca-texto, a gente pode marcar. Bora lá? Eu vou usar o meu marca-texto, eu sei que você também, porque vocês gostam desse marca-texto. Pode grifar então. O que é migração, que é esse movimento, né, de saída de um lugar,
imigração se refere à chegada e emigração se refere à saída. Tudo em referência ao lugar onde a pessoa se encontra. Beleza? Deu para entender? Show de bola! Continuando a leitura. A ocupação do território brasileiro pelos povos migrantes resultou na organização social e espacial dos dias atuais. A diversidade étnica que compõe o povo brasileiro advém basicamente de 5 fontes migratórias. Presta atenção aí, olha, ele está aí marcado com esses pontinhos. O primeiro pontinho aí, olha, os nativos ou indígenas habitantes do território antes da chegada dos portugueses, os portugueses colonizadores que chegaram a partir de 1500 no Brasil, os africanos que foram trazidos à força como escravos para o nosso país, os imigrantes europeus que povoaram grandes porções do nosso país e outros imigrantes, principalmente da Ásia e do Oriente Médio. Imigrantes, hein? Que chegaram até o Brasil. Beleza? Então você pode marcar aí apenas os nomes para você poder saber quais foram essas fontes migratórias. Então foram os nativos da terra, ou seja, os indígenas, os portugueses, os africanos, os imigrantes europeus e outros imigrantes, principalmente da Ásia e do Oriente Médio. Chuchu, beleza? Bora lá que nós vamos voltar aí depois que vocês vão ver mais a respeito desse assunto. A migração, ela pode ser classificada de acordo com o tempo de permanência, espaço, lugar ou motivação. Por exemplo, isso vai variar de acordo com o tempo de permanência, com o espaço ou lugar, né? E com a motivação. Lá, o tempo de permanência, ela pode ser temporária, que é quando tem uma previsão de retorno para a cidade, ou permanente, quando o objetivo é continuar a fixar residência neste novo endereço. No caso do espaço e lugar, ali ela pode ser internacional ou interna dentro de um mesmo país, interregional dentro da mesma região administrativa ou interregional separado, que são entre diferentes regiões, interestadual entre estados e intermunicipal, que é entre municípios. Então isso pode variar, eu posso fazer esse processo, ele pode ocorrer de cidade para cidade, de município para município, de país para país, de estado para estado, tudo depende, tá? E a motivação, que pode ser de duas formas, ou ela pode ser espontânea, que é quando o indivíduo que vai fazer o seu planejamento, que vai ali determinar esse deslocamento, como que ele vai fazer esse deslocamento, como que isso vai ocorrer, e em muitos dos casos, mesmo sendo espontânea, mas ocorre em alguns casos, como dos refugiados, que eles falam assim, não, eu não posso mais ficar aqui, eu vou embora, eu vou para o Brasil. Aí eles vêm para o Brasil, entendeu? Você que está acompanhando aí os noticiários, vê que isso não é uma coisa tão incomum de se acontecer, principalmente aqui na região onde nós vivemos aqui no Brasil, tá? Mas essa motivação ela pode ser forçada também. As pessoas elas também podem ser obrigadas a sair do lugar de onde elas estão. Isso ocorre contra a vontade deste migrante, como é no caso de escravidão. Que, infelizmente, acredite você, querido aluno do 4º ano, não de uma forma falada para todos, mas, infelizmente, em alguns casos, ainda existe, onde as pessoas são forçadas a ir para outro país para poder trabalhar e mandar o dinheiro para aquele que está o escravizando naquele lugar. Então, infelizmente, é um tipo de coisa que ainda existe. Arcaico, né? Ou seja, antigo, coisa que não era para existir mais. Mas, vamos adiante, porque este não é o assunto em pauta. Olha só, há também definições específicas para deslocamentos entre área urbana e área rural. Lembram-se, turminha, nós já havíamos falado sobre isso lá nos anos iniciais do Fundamental 1, quando nós falamos sobre essas definições, esse deslocamento, que quando a pessoa sai da cidade, quando ela sai da cidade para a área rural, é êxodo urbano. E quando a pessoa ela sai da roça, ali do campo, para a cidade, é o êxodo rural. Legal, né? Pode grifar aí também. Volta lá nos pontinhos e marca também, tá?
Como que pode ser essas motivações? Pode ser a motivação espontânea, a motivação forçada. Outro fator que vai intervir é o espaço e lugar e o tempo de permanência. Tudo vai depender ali, mas vai classificar ali essa migração desses povos. E existe também o êxodo rural, que é o deslocamento do campo para a cidade, e o êxodo urbano, que é o deslocamento da cidade para o campo. Você sabia? Olha aí o assunto que nós estávamos falando agora há pouco. Refugiados, segundo a definição da Organização das Nações Unidas, a ONU, são pessoas que estão fora dos seus países de origem por medo de perseguição, conflito, violência ou por acontecimentos que perturbam a ordem pública e impedem a vida em determinado lugar. Né? Era o que nós estávamos falando. Aqui no caso está mostrando uma imagem aí, onde nós vimos que aconteceu com os venezuelanos na fronteira com a Colômbia, quando eles tiveram que sair. Essa foto foi retirada no ano passado, onde eles saíram, migraram, né? Porque realmente o lugar onde eles estavam não dava mais para que eles continuassem a vida ali. Entendeu? A migração pendular, aí na página 153. A chamada migração pendular acontece quando as pessoas se deslocam entre cidades pertencentes a uma região metropolitana, criando um fluxo diário de relações sociais e econômicas para aquele determinado lugar ou região onde elas vivem. Esse deslocamento, ele pode ser observado no trânsito das vias que ligam essas cidades em horários de trabalho e estudo. Principalmente, gente, olha só, não é isso que nós vemos acontecer? Estamos em Betim. Conhecem Belo Horizonte? Sim, Betim faz parte dessa mesma região metropolitana. Já ouviram falar como que fica o trânsito Belo Horizonte e Betim nesses horários de pico? O horário que o pessoal está indo trabalhar, o horário que o pessoal está indo para a escola ou voltando? Então, é o que acontece, não é mesmo? Na página 154, nós temos aí as migrações no início da formação do Brasil. E isso contou muito para a formação daquele país, onde, quando eles chegaram aqui, havia uma vasta área verde, índios, né? E isso contou, essa migração, esses povos que vinham de fora, contou para que se formasse, então, esse país que hoje chamamos de Brasil, que é onde nós moramos. Olha aí na página 154, acompanha a leitura. As migrações ocorreram em diversos períodos da história do Brasil, com a chegada de vários povos de diferentes culturas. A chegada dos portugueses. Então, nós vamos ver aí a junção dos portugueses, dos indígenas e dos povos africanos, ok? Primeiramente, nós vamos falar deles. Vamos lá. Durante o período das grandes navegações, portugueses e espanhóis se lançaram em expedições com o objetivo de expandir seus territórios, obter riquezas e levar o cristianismo para outras civilizações. Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral anunciou a descoberta de terras até então desconhecidas por eles. Expedição é essa viagem de grupo para poder explorar e fazer essas pesquisas, tá? E foi isso que os portugueses estavam fazendo quando eles chegaram e descobriram as nossas terras. No caso dos índios, como que isso ocorreu? Vamos lá. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao litoral do país em 1500, já havia povos que viviam aqui, os indígenas. Eles foram os primeiros a habitar essas terras com ocupação, uso e organização territorial próprios. Os portugueses tiveram contato primeiro com os grupos que viviam mais próximos ao litoral, principalmente o povo tupi, que era o povo daquela tribo que estava mais próximo ali do território onde eles chegaram, tá? Os indígenas, eles viviam com recursos obtidos na natureza. Essa relação era um fator determinante para a sobrevivência das populações. Com a ocupação dos colonizadores, o litoral foi sendo explorado e modificado. Claro que eles iam modificando, eles foram abrindo ali para que eles pudessem viver e com o tempo eles foram ali construindo cidades e aquele território foi se expandindo, né? Então eles foram modificando
Para os índios, só a mata bastava. O modo de produção português e a exploração das terras levaram os indígenas a se refugiar no interior do território, buscando áreas de difícil acesso. Eles tentavam resistir ao contato com os colonizadores para sobreviver ou manter o seu modo de vida. Então, eles foram entrando ali a mata adentro, não, aqui os portugueses não vão pegar, não vão invadir. Quando os portugueses vinham devastando, iam entrando mata dentro, mais mata dentro os indígenas iam entrando, numa tentativa de se proteger, tá ok? Organização social indígena no Brasil, como que isso ocorreu? Vamos lá. Apesar das diferentes línguas e costumes, os povos indígenas se organizavam de maneira semelhante. Os grupos se organizaram socialmente em aldeias construídas de malocas que formam um grande salão sem divisão e dispostas lado a lado com um espaço central para as reuniões. Olha aí a gravura aí do lado. Tá vendo as malocas aí? Muito bem. Na época da colonização, a permanência de um determinado território dependia da disponibilidade dos recursos naturais para a sobrevivência. Ou seja, eles precisavam daquilo que estava sendo cultivado ali para que eles pudessem viver. Como que eles iam comer? Como que eles iam construir suas moradias? Quando esses recursos se tornavam insuficientes para alimentar todos, o cacique, chefe da tribo, determinava que eles deveriam migrar, ou seja, mudar. Achou aí? Era isso que eles faziam. Então, o cacique, gente, vamos levantar acampamento, aqui não dá mais para nós, vamos embora, vamos migrar. Era o que eles faziam. E eles faziam isso em busca de novos recursos, né, como a caça, como a pesca, como áreas para que eles pudessem fazer ali a plantação deles, para eles poderem se alimentar e eles conseguirem viver e sustentar suas famílias. Mas quem determinava isso era o cacique. Legal essas malocas, né? Gostei dessas malocas aí, muito legal. Página 156. Atualmente, o deslocamento dos indígenas continuava acontecendo de uma região para a outra e também de aldeia para cidades. Apesar desse deslocamento interno, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a maioria da população indígena vive em seus territórios tradicionais. Então, eu estou deixando aí para você, querido aluno do 4º ano, algumas atividades para que você possa fazer. Você vai fazer atividade referente a essa parte que nós falamos, até a página 156, tá? E eu quero que você copie lá no seu caderno de geografia. Eu quero que você escreva para mim, por favor, detalhadamente sobre o que é migração, imigração e emigração. Porque eu vou precisar que você esteja bem antenado, bem sintonizado nessas diferenças. Pode ser? Conto com você e eu volto amanhã para a nossa videoaula de correção. Ok? Beijo, beijo no coração. Não esqueça de fazer a página da página 153 até a 156. E eu volto para a gente poder falar também sobre essa mudança referente ao povo africano. Um enorme beijo no seu coração e a prof tá morrendo de saudade. E eu sei que em breve estaremos juntinhos. Para isso, continue fazendo a sua parte. Chuchu, beleza? Beijo, beijo. Fui!